Shalom, povo abençoado, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui, em mais uma quinta-feira, em mais um culto de quinta-feira, onde o Senhor vai estar falando conosco poderosamente. Amém? Quem for entrando, vai dando aí um alô. Hoje a palavra que o Senhor tem para nos entregar é uma palavra muito forte, uma palavra muito pontual. Amém? É a voz que clama no deserto. Amém? Então hoje o Senhor vai estar falando conosco, que nós somos essa voz que clama no deserto. Nós somos esses profetas da última hora que estamos preparando o caminho para o retorno do Messias, para o retorno do Senhor. E precisamos estar preparando esse caminho com a glória de Deus, com a palavra de Deus, com tudo aquilo que diz respeito ao reino de Deus e à sua justiça. Amém? Então, aonde você está aí, vamos começar orando, entregando ao Senhor, amém? Esse culto, porque o Senhor vai estar falando poderosamente conosco. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por mais uma quinta-feira, Senhor, na tua presença, aonde a tua glória, o teu poder, a tua misericórdia, a manifestação do teu Espírito na revelação da palavra, Senhor, vai ser manifesta mais uma quinta-feira. Mais uma quinta-feira o Senhor vai estar falando aos nossos corações. Mais uma quinta-feira o Senhor vai estar quebrando estruturas humanas, estruturas religiosas, coisas antigas, coisas geracionais que foram criados e construídos na nossa mente, na nossa alma, para que essa desconstrução, Senhor, possa dar lugar à construção da tua palavra, ao edifício da tua palavra, a tudo aquilo, Senhor, que é sólido, a tudo aquilo que é resistente, a tudo aquilo que é firme, porque, Senhor, o próprio Jesus disse que nós deveríamos ser aqueles que temos a nossa casa, a nossa vida alicerçada na rocha e não na areia, porque quando derem os ventos, as tempestades, nós não seremos abalados. Então, Senhor, nessa noite, fala conosco, sinta-se à vontade, Senhor, nesse lugar. Vem adentrando em cada casa, vem adentrando, Senhor, em cada casa, cada família seja tocada e impactada, Senhor, por tudo que vai ser ministrado aqui. Através do louvor, através das orações, sim, Senhor, através da tua palavra, que tudo, Senhor, se torne manifesto a cada pessoa que estiver assistindo esse culto e aqueles que ainda irão assistir. Porque, Senhor, a tua palavra diz que nada, Senhor, nada fica patente aos teus olhos, nada fica escuro aos teus olhos, porque os teus olhos são como chama de fogo e tudo aquilo, Senhor, que está em oculto, o Senhor venha revelar, porque, Senhor, nós só podemos tratar áreas da nossa vida quando elas se tornam conhecidas, para que nós possamos entregar, Senhor, independência àquele que pode todas as coisas, aquele que nos fortalece. Pai, em nome de Jesus, acampa anjos ao redor desse lugar. Eu desautorizo na autoridade do nome de Jesus toda e qualquer perturbação satânica, toda e qualquer perturbação de espíritos imundos, principados, potestades e hostes malignas que queiram perturbar essa reunião. Eu os repreendo agora pelo poder do nome de Jesus, pelo sangue de Jesus Cristo, e eu me coloco agora, Senhor, como guardiã desta casa, como guardiã deste lugar, como guardiã da tua palavra santa que vai ser ministrada aqui, em nome de Jesus, porque o Espírito de poder, Senhor, se apodera e habita em mim, Senhor, para fazer infinitamente mais do que temos pedido ou pensado. Que cada pessoa que estiver assistindo esse culto gere expectativas corretas no seu coração, não em mim, que eu diminua para que o Senhor cresça, que o Senhor apareça em mais uma quinta-feira, que a tua palavra esteja completamente revelada em nome de Jesus e que ela seja uma espada que nos transpassa, colocando aquilo que está dentro, oculto, Senhor, no nosso subconsciente, na nossa alma, para que, Senhor, através da tua palavra, nós possamos receber, Senhor, o remédio
céu, nós possamos receber o diagnóstico do céu, para que o médico dos médicos venha nos salvar, nos curar, nos libertar e nos colocar, Senhor, como obreiros aprovados aqui na terra até o dia da tua volta. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, já por esta reunião, por toda a glória, por todo o fogo do Espírito Santo, descendo aqui pela assistência dos teus anjos, pela direção do teu Espírito. Eu já te agradeço porque sempre me ouves, e aquele que crê diz amém, aleluia, glória a Deus, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar agora adorando ao Senhor, amém? Se você conhece esse louvor, cante juntamente comigo, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Minha casa será uma casa de bênção. Declare isso. Minha casa será um pedaço do céu. Aleluia. Nela estarão reunidos adoradores. Aleluia. Que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Oh, glória! Aleluia! Minha casa será reconhecida. Aleluia! Sim, Senhor! Como lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde a prosperidade, amor e
Seja louvado, seja engrandecido nessa noite. Fica à vontade em nosso meio. Tenha total liberdade, Espírito Santo, no nosso coração, dentro da nossa casa. Entra, Senhor, em cada lugar assolado, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Que oração linda, né, irmãos? Que oração linda. Nunca mais, quando Jesus ele entra numa casa, nunca mais aquela casa vai conseguir viver sem ele. E assim é quando ele entra na nossa vida, na nossa casa, em tudo. Amém, aleluia. Vamos continuar declarando a bênção do Senhor sobre nossa casa, nossa vida. Aleluia, sim, Senhor. Aleluia. Aleluia, sim, Senhor. Não é o que Deus sonhou pra ti, não podes aceitar. Tua família se acabar, a esperança se apaga. Aleluia. Tua fé esmorecer. Sei que é difícil crer, sim. Se tudo volta, diz que não. E a angústia te faz esquecer de tudo Deus que prometeu, que sobre tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Aleluia. Declare: bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Oh, aleluia. Aleluia, sim, Senhor. Sim, Senhor. Não, esse não pode ser teu fim. Não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar. Não aceita esse diagnóstico, não. A tua família, ela não vai se acabar. Se acabar, a esperança se apaga. Aleluia. Tua fé esmurece. Sei que é difícil crer que sim. Se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer
testemunho de vitória para a tua casa. Tem testemunho de vitória, de cura e libertação para a tua geração. Benditos são os teus filhos, a roda da tua mesa, como disse o salmista no Salmo 128. Bendito é o teu casamento, bendito é as tuas finanças, bendito é os celeiros da tua casa, bendito é tudo que você possui. Essa é a tua herança no Senhor. Não aceite nada menos do que isso, mas se torne dependente dele para tudo. Se torne dependente do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Se torne dependente do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor, amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos estar orando um hino da harpa cristã. Queria mandar um abraço para todos que estão me assistindo no Face, todas as pessoas lá da Igreja de Cristo no Amaragi, amém? Minha pastora Grace está aí. Eu não estou conseguindo mais uma vez ver os comentários, já até desativei um negócio que era para desativar, mas não está aparecendo. Mas todos aqueles que estão assistindo pelo Face, pelo Instagram, amém? Nelma, Dani, Dona Fátima, amém? Todas as pessoas que estão assistindo, louvado seja o nome do Senhor, sejam bem-vindos. Minha prima Denise, amém? Pastora Denise, pastor Maico, todos que estão assistindo esse culto, amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Eu queria estar louvando o hino da harpa. Se você tem a sua harpa aí, aleluia. Abra aí no hino da harpa cristã. Aleluia. Hino da harpa cristã número 4. Amém? O Senhor quer nessa noite trazer ânimo para o teu coração. Amém? Porque a palavra de hoje vai ser muito forte. E eu quero dizer de antemão, aperta os cintos, porque hoje o Senhor está trazendo uma palavra bem forte. E Ele está tratando, arando a terra do nosso coração para poder lançar a semente da palavra e ela frutificar na medida do Senhor. Amém? O hino da harpa cristã número 4 que diz assim: não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti, sob suas asas te acolherá, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Se o coração palpitar de dor, Deus velará por ti. Tu já provaste seu terno amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Nos desalentos, nas provações, Deus velará por ti. Lembra-te dele nas tentações, Deus velará por ti. Deus cuida, Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Olha o que ele diz: tudo o que pedes, ele fará, Deus velará por ti. E o que precisa não negarás, Deus velará por ti. Deus cuida, Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te
Como estiveres, não temas, vem, Deus velará por ti. Ele te entende e te ama bem, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Deus cuida de você, cuida da tua casa, cuida de tudo. Deus, ele é um Deus de aliança. Aquilo que ele promete, ele cumpre. Aquilo que ele nos diz, através da sua palavra, se cumpre, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Agindo o Senhor, nada nem ninguém impedirá. E ele está velando, está cuidando da tua vida até o dia de você receber a promessa. Porque ele cuidou de Abraão até Abraão chegar na terra da promessa. Ele cuidou de José até José ver o sonho que José tinha sonhado, governando, fazendo com que os seus irmãos chegassem perante ele governando. E Deus cuidou dele na prisão, cuidou dele quando ele estava lá na casa de Potifar, cuidou dele na tentação, cuidou dele em todas as áreas da vida dele. Da mesma maneira, Deus cuidou de Daniel naquela cova dos leões. Deus cuidou de Sadraque, Mesaque e Abednego passando pela fornalha de fogo. Então Deus, ele não muda. A palavra de Deus diz em Malaquias 3,6: eu, Deus, não mudo. Ele não muda, ele continua sendo o mesmo Deus, ele continua velando pela tua vida. Não vai morrer, mas vai viver para contar os feitos do Senhor sobre a face da terra. Amém? Hino 577. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir, olha aí, o que estás a pedir, quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer, quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, terá paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Aleluia, glória a Deus, aplauda o Senhor onde
você está. Coloque tudo no altar do Senhor. Coloque tudo diante do Senhor, porque quando nós colocamos tudo diante do Senhor, o Senhor vai recolher todas aquelas orações, vai nos sustentar e vai colocar mais brasa, mais fogo do Espírito Santo dentro do nosso coração. Amém? Eu já ia entrar na palavra, mas o Espírito Santo é que manda nesse culto. E ele está pedindo para louvar, porque enquanto nós louvamos, coisas estão sendo quebradas, livramentos estão acontecendo no reino espiritual. Então vamos orar, amém? Porque a gente é crente raiz, agora a gente gosta da harpa. Hinos que são verdadeiras orações e que desfaz o maligno, desfaz toda a arma forjada do maligno na nossa vida. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vamos estar louvando o hino 647. Em espírito e em verdade te adoramos, em espírito e em verdade te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, em espírito e em verdade te adoramos, em espírito e em verdade te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia, glória a Deus. Meu prazer, o seu prazer deve ser estar na presença do Senhor, estar na casa do Senhor, adorando Ele na beleza da sua santidade. Vamos adorar o Senhor na beleza da santidade dEle. Não é só pelo que Ele faz, é pelo que Ele é. É por tudo aquilo que Ele conquistou para nós. Porque Ele é um Deus poderoso, Ele é um Deus misericordioso, Ele é um Deus bondoso, Ele é um Deus benevolente. Ele é um Deus que tudo pode, que tudo faz em favor dos seus filhos. Amém.
Glória a Deus. Amém? Você está feliz nessa noite? Glorificado seja o nome do Senhor. Nós ainda não estamos na igreja, lá no templo, né? Na igreja de Cristo aqui do Palmeira Imperial, porque fizeram um serviço lá e eu não tive como ir lá para organizar, para limpar, porque tem muita coisa precisando ser limpa, organizada. Mas eu creio que para a glória do nome do Senhor Jesus, semana que vem estaremos adorando lá. Amém? E eu vou tentar colocar a internet lá no templo, lá na igreja, para que continue, você que está em casa, que não pode vir, não tem acesso para vir, você possa continuar nos assistindo e sendo ricamente abençoado e edificado. Amém? Aperta os cintos. Glória a Deus. Aleluia. Queria que você abrisse a tua palavra lá no livro de Lucas. Glória a Deus. Vou estar falando um pouquinho sobre o profeta João nessa noite. Aleluia. Aleluia. Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7, amém? Todos acharam Lucas, capítulo 7, a partir do verso... Lucas 7, a partir do verso 18. Que diz assim a palavra do Senhor. Todos acharam? Amém? Glória a Deus, aleluia. E os discípulos de João anunciaram-lhe todas essas coisas. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João, o Batista, enviou-nos a perguntar-te: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora, curou muitos de enfermidades, de males, de espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido, que os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o evangelho. E bem-aventurado é aquele que em mim não se escandalizar. E tendo-se retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João: Que saíste a ver no deserto? Uma cana abalada pelo vento? Mas que saístes a ver? Um homem trajado de vestes delicadas? Eis que os que andam com preciosas vestiduras e em delícias estão nos passos reais. Mas que saíste a ver? Um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: Eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. E eu vos digo que, entre os nascidos de mulheres, não há maior que o profeta João o Batista. Mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. E todo o povo que o ouviu, e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. E disse o Senhor: A quem, pois, comparareis os homens desta geração? E a quem são semelhantes? São semelhantes aos meninos que, assentados nas praças, clamam uns aos outros e dizem: Tocamo-vos flauta e não dançaste, cantamo-vos lamentações e não chorastes. Porque veio João, o Batista, que não comia e nem bebia vinho, e dizeis: tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis: eis aí um comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Aleluia, glória a Deus.
Amém, irmãos? Primeiro que tudo, eu quero falar aqui que João, ele era uma resposta profética que o profeta Isaías, em Isaías 43, já havia profetizado sobre aquele que prepararia o caminho para a vinda do Senhor. Então João, ele era uma resposta profética, porque todo profeta anda num ambiente profético e sofre e vive sobre uma resposta profética. E você pode estar dizendo, missionário, o que isso quer dizer? O que eu quero dizer para mim e para você é que João, ele era uma resposta profética daquilo que já havia sido anunciado através do profeta Isaías para aquele tempo. E nós também somos uma resposta profética. Não só por aqueles que oraram por nós, não só por aqueles que se antecederam e vieram antes de nós, para estar orando pela nossa família, orando pela nossa parentela. Mas nós somos a resposta profética quando Jesus deu um grito no Calvário dizendo: está feito, está consumado. Nós somos a resposta profética da vinda, da morte, da ressurreição e do cumprimento dos planos de Deus na nossa vida através de Jesus. Você é uma voz profética na terra. Você é uma resposta profética na terra. E porque você é uma resposta profética sobre a face da terra, através de Jesus Cristo, você precisa viver no ambiente profético. Porque um profeta, uma resposta profética, ela só pode se desenvolver, ela só pode ter vida quando ela está no ambiente profético. E talvez você diga: Clarice, mas a minha igreja é uma igreja mais de ensino, a minha igreja é uma igreja mais evangelística. Mas esse ambiente profético que eu estou lhe dizendo é o ambiente profético da maior profecia do mundo, a palavra de Deus. A Bíblia diz: se as minhas palavras estiverem em ti e permanecerem em você, pedireis o que quiseres e eu vos concederei. Foi Jesus que disse isso. Então nós somos essa resposta profética do estar feito de Jesus no Calvário e precisamos andar neste ambiente profético da palavra de Deus na nossa vida, inserida no nosso ventre espiritual, inserida na nossa mente, inserida no nosso coração, aperfeiçoando o nosso espírito. Nós precisamos ser essa resposta profética na terra. Aleluia, glória a Deus. Mas João, ele sabia quem ele era. João, ele sabia quem ele era. E eu quero que você vá lá volte um pouquinho, aliás, se adiante, vá lá para João 1:19. Olha o que a palavra do Senhor diz. João, capítulo 1, verso 19. Olha o que João disse. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhes perguntasse: quem és tu? E confessou e não negou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: então quem és tu? Elias? Disse: não. És tu o profeta? E respondeu: não. E disseram: pois quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? E disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. João, ele não queria ser nada mais, nada menos do que João. E quando nós não reconhecemos quem nós somos diante de Deus, as trevas ganham espaço. Porque não temos essa identidade genuína de saber quem nós somos. Aleluia. Aleluia. João, ele sabia quem ele era. Compararam ele a Cristo.
E as pessoas estavam lá perguntando: quem és tu? E a Bíblia disse: confessou e não negou. Ele disse quem ele era. Ele sabia qual era o chamado dele. Ele sabia quem ele era. Ele sabia que ele tinha uma voz. Uma voz que clamava no deserto, endireitando os caminhos. João sabia quem ele era, a voz do que clama no deserto. Ele não reclamava do tipo de chamado dele, nem do ambiente em que ele estava inserido, nem do que ele precisava ser. Ele sabia quem ele era e ele era bem resolvido. Então eu quero nessa noite dizer aqui, olha, quando você é bem resolvido e você sabe quem você é, as trevas perdem. Porque Satanás, ele sabe que você não sabe quem você é. E quando você não sabe quem você é, ele vem exatamente para trazer dúvida, para trazer incredulidade, para trazer deformidade na tua identidade. E você fica se comparando a A ou B. Eu não estou falando aqui de admiração, porque nós podemos admirar sim as pessoas. Nós devemos sim honrar pessoas. Mas eu estou falando de identidade em Deus. De saber quem você é, para o que você foi escolhido, para o que você foi chamado. Porque se você está tutubiando em dois pensamentos, uma hora você sabe, outra hora você não sabe, o inimigo entra nessa brecha e ciranda com a tua vida e faz com que a tua identidade seja deformada, trazendo inveja, trazendo inconformidade, trazendo murmuração, trazendo tristeza, trazendo vazio, trazendo depressão, trazendo engano, trazendo tudo que não presta. Porque você não sabe qual é a tua identidade diante de Deus e você não sabe para o qual você foi chamado. E eu quero te dizer aqui, não é só chamado ministerial, não. É quem você é diante de Deus como filho. O que você é diante de Deus como filho. Porque quando você se reconhece co-herdeiro, herdeiro e co-herdeiro com Cristo, pode vir quem for para lhe afrontar. Pode lhe procurarem para dizer: olha, eu estou querendo saber quem tu é. E eu quero, inclusive, aqui falar algo que o Espírito Santo acabou de me revelar, que tem uma pessoa que está assistindo aí, que por esses dias foi afrontado por uma pessoa muito grande. E essa pessoa chegou e disse: você sabe com quem você está falando? Não foi assim? Foi desse jeito. E você ficou acuado, porque você ficou com medo. Mas quando você sabe quem você é em Deus, e quando vier o espírito do governador, não sai da tua posição, e você vai dizer: eu sou a voz do que clama no deserto. Eu sou aquele escolhido por Deus, filho, herdeiro, co-herdeiro. Eu tenho uma herança que a traça e a ferrugem não corrói e nem consome. Glória a Deus, aleluia. Paulo também sabia quem ele era. Dois homens fortes. Olha o que Paulo fala em Gálatas 1:1. Ele diz: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de qualquer ser humano, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Quem foi que ungiu Paulo? Quem foi que chegou? Foi o próprio Jesus, que no caminho de Damasco chegou e disse: olha, por que tu está me perseguindo, Saulo? Para de recalcitrar contra os aguilhões, para de estar me resistindo, porque eu quero te fazer de perseguidor, pregador das boas novas, pregador do evangelho. E muitas vezes quando a gente não sabe a nossa identidade, não sabemos quem nós somos em Deus, nós ficamos recalcitrando, dando coice, resistindo ao poder de Deus ser completo na nossa vida, no abrir da nossa boca, na nossa oração,
que Pedro resistiu na cara de Paulo. E Paulo denunciou o pecado de Pedro, dizendo: olha, tu não é pregador dos judeus, mas tu está se comportando completamente diferente. Muda isso aí. Muda essa tua... E a Bíblia diz que ele resistiu. Sabe por quê? Porque ele não tinha medo. Porque ele sabia quem ele era. Porque ele sabia da posição dele. Ele também era apóstolo. E ele resistiu a Pedro. Não foi para brigar com Pedro, não. Foi para denunciar o erro de Pedro. Porque ele sabia que Pedro era um grande homem de Deus. Apóstolo, separado por o próprio Jesus Cristo. Mas ainda assim ele resistiu. Mas ele resistiu com a verdade. Ele resistiu de maneira correta. E muitas coisas têm acontecido na vida de cristãos que não se reconhecem, que não reconhecem sua identidade. E você está enfraquecendo e perdendo as suas forças e fazendo com que o inimigo ganhe território. E esse território não é físico, não, é dentro de você. Esse território é nas tuas emoções, é na tua mente, é nas bobagens que você passa o dia todo pensando. Bobagens de tudo: pornografia, mentira, inveja, ira, conceitos errados sobre as pessoas, julgamentos. Por quê? Eu duvido João ter passado por isso. As pessoas que chegavam lá, você acha que João, num deserto, clamando, sendo a voz que clama, num deserto que de dia era escaldante e de noite era um gelo, você acha que ele tinha tempo, no ministério tão forte dele, para estar pensando o que é que o outro estava pensando dele? Para ficar pensando o que é que fariseu ou qualquer raça de víbora, como ele chamou, estava pensando sobre ele? Não, ele tinha a identidade dele formada, ele tinha a identidade dele concretizada, ele sabia quem ele era, ele não queria ser ninguém, ele não queria ser Jesus, ele era submisso, ele reconhecia a autoridade de Jesus, ele reconhecia a autoridade de Jesus, ele reconhecia, aleluia, glória a Deus. Precisamos reconhecer nosso chamado e termos um orgulho santo desse privilégio para o qual nós somos escolhidos. João era a voz. E não era fácil preparar um caminho, principalmente para a vinda do Messias. Só que eu quero te fazer uma pergunta. Você acha que vai ser fácil preparar o caminho para a volta do Messias? Não é não. Então João, ele estava lá no deserto, preparando o caminho para a vinda. E nós estamos aqui na terra sendo a voz para preparar o caminho para a volta de Jesus. E Clarice, que caminho é esse? É o caminho para que a tua parentela não se perca. É o caminho para que as pessoas que se acheguem a ti recebam uma palavra, uma voz de comando diretamente do Espírito Santo. Preparar o caminho para que pessoas que lhe conheceu, irmãos seus aqui na terra, possam subir com você no dia do arrebatamento. Construções erradas de religiosidade, de mentira, de engano, de misticismo, de feitiçaria, de rebelião, seja desconstruído na mente das pessoas, para que elas possam ficar apenas com o que é puro, com o que é verdadeiro, com aquilo que não pode ser abalado, com aquilo que não passa, que é a palavra de Deus. Aleluia! Aleluia! Estamos preparando um caminho. Somos a voz do que clama no deserto, na nossa casa, na igreja, no mundo, para o retorno de Cristo. Não é fácil. E João preparou esse caminho sendo a voz no deserto, num calor escaldante de dia e frio de noite. Por isso que as palavras dele precisavam ser duras
E eu quero que você abra lá em Lucas, capítulo 3. Volta um pouquinho aí. Lucas, capítulo 3. Diz assim a palavra do Senhor a partir do verso 3. E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale se encherá, e se abaixará todo monte outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos serão aplainados, e toda carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizado por ele. Gente, imagine você fazer uma decisão por Cristo. Eu quero Cristo na minha vida. E você ficar sabendo que existe um homem no deserto que estava batizando. E quando você chega lá, no deserto, para ser batizado, ele te chama de raça de víboras. Olha o que João disse. Aleluia, eu sou fã de João. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até dessas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e é lançado no fogo. E a multidão interrogava, dizendo: que faremos, pois? E respondendo ele, disse-lhe: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. E chegaram também os publicanos para serem batizados e disseram-lhe: mestre, o que devemos fazer? E ele lhes disse: não peçais mais do que o que vos é ordenado. E os soldados o interrogaram também, dizendo: e nós, o que faremos? E ele lhe disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. Meus irmãos, hoje você não pode dizer, você não pode abrir a boca nem para exortar, quanto mais para chamar de raça de víboras. Porque João estava aqui falando de um verdadeiro arrependimento, e o verdadeiro arrependimento, ele dá choque. Ele é um choque de realidade na nossa mente. Ele é um choque de realidade na nossa história, na nossa vida. Ele é um choque de realidade na nossa geração. Imagine você chegar para ser batizado. O que significa o batismo? A morte. Morte dos pecados. Então, como é que você vai morrer para os seus pecados? Se você não aguenta ser exortado,
você, mas eu já recebi unções proféticas na minha vida, nas minhas andanças por congresso. E teve um profeta que ele liberou algo sobre a minha vida. Um profeta chileno, que eu passei 15 minutos sem conseguir mexer um dedo, da descarga de poder que foi na minha vida. E sabe o que foi que aconteceu depois disso? Eu só sabia chorar, vendo como eu sou fraca, vendo como eu sou fraca para carregar o Espírito do próprio Deus dentro de mim, e eu não dava valor. Então você está querendo subir com essas palavrinhas de sentimentalismo, de pregadores que estão pregando para a alma do povo, enchendo linguiça, aumentando o ego, para as pessoas não produzirem frutos de arrependimento. Você vai ficar, produzir frutos verdadeiros de arrependimento, diz o Senhor nessa noite. Raça de víboras, foi o que João falava com quem vinha se batizar com ele. Era um choque de realidade. 400 anos de silêncio profético. Fazia 400 anos antes do nascimento de João, sobre a face da terra, que ninguém ouviu um profeta. E Deus levantou um profeta genuíno, completo. Sabe por quê? Porque aonde tem um silêncio profético, quando Deus abre e levanta um para abrir a boca e para ser a voz do que clama no deserto, não é paralisar. As palavras são duras, porque você passar 400 anos, 4 gerações sem ouvir a voz de Deus, verdadeiramente precisa de palavras duras. Aleluia. Vai acabar aqui no Instagram, eu vou reiniciar lá. Mas continua aí, aperta os cintos, bebe uma aguinha, porque o negócio vai arrochar agora, amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 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 As palavras de João precisavam ser duras. Assim somos nós, a igreja da última hora. Precisa muitas vezes sermos duros, impactantes, diante de um silêncio profético pior do que o que João viveu. Sabe por quê? Porque hoje nós temos que ser a voz do que clama, diante dos ensinamentos errados para a igreja do Senhor, que recebeu ao longo desse tempo, e que não ensinou o povo a ser forte e enfrentar batalhas. Foi tanto mimimi, foi tanto ensinamento errado, que nós, que somos a voz do que clama no deserto por esse tempo, estamos tendo mais trabalho, porque hoje o povo se tornou um povo sem reverência a Jesus, quanto mais a líder, quanto mais a voz profética. Então esse é um tempo em que nós temos que desconstruir ensinamentos errados na mente do povo. Não foi só o silêncio profético. A gente agora está tendo que ser a voz da verdade. E eu digo a você, se você não estuda a palavra de Deus, se você não tem a palavra de Deus, você vai estar se assemelhando aos tolos. Viu? Porque só tem como resistir e permanecer firme quem tem a palavra de Deus dentro de você. E quando essa palavra de Deus é construída de forma correta,
profeta, pode vir o falso profeta, o ensinamento errado do inferno, que não vai te corromper, porque você já tem o que é genuíno e o que é puro, que é a palavra de Deus. Temos um trabalho para sermos a voz do que clama no deserto. As igrejas passaram por muito tempo ensinando: venha receber sua bênção, e os combates espirituais foram retirados e anulados do meio do povo de Deus. E o inimigo ficou à vontade para se andar nessa fraqueza, com depressão, suicídio, adultério, escândalos e até igrejas sendo lideradas por lésbicas. E eu não tenho nada contra a opção sexual de ninguém. Nada contra. Mas uma pessoa que se posiciona à frente de uma igreja, ela precisa estar na palavra. E a palavra condena isso. O homem foi feito para a mulher e a mulher para o homem. Desde Gênesis até o Apocalipse, Deus não muda. Ele não se molda ao padrão humano. O homem que tem que se moldar ao padrão dele, santo, puro. Então, não é brincadeira. Hoje eu falava com minha pastora, Grace, e a gente falando exatamente que João também combateu o espírito de Jezabel, né? Porque quando ele denunciou o pecado lá de Herodias, ele disse: olha, Herodes o tetrarca está tendo um caso com Herodias, que era sua cunhada, esposa de Filipe, seu irmão. E por causa disso, ela pediu a cabeça dele. Meus irmãos, me diga, hoje no nosso tempo, qual é o profeta que está denunciando o pecado do povo, pelo amor de Deus? Poucos são aqueles que denunciam o pecado. Poucos. Uma minoria da minoria. Por quê? Porque prefere agradar homens. Prefere deixar com que as igrejas, não, eu não vou falar isso, eu não vou dizer aquilo, porque senão vou perder seguidor, porque senão vou perder membro. E o pecado comendo no centro, e Jezabel chegando dentro das igrejas, e dizendo: eu quero essa vinha, e matando Nabote, e calando os profetas. Porque é isso que Jezabel faz. Ela já vem quando a vinha está pronta, viu? Pastores, tenham cuidado com o espírito de Jezabel, porque ela vem quando há um silêncio profético. Ela vem quando não tem mais voz do que clama no deserto, profetizando. E ela vem exatamente quando a igreja está assim, sem palavra, sem espada para cortar o domínio dela. E ela diz: eu quero essa vinha, eu quero esse rebanho. E ali mata quem tem que matar espiritualmente. Igrejas estão fechando por causa disso. Acorda, tu que dormes, porque Satanás não está brincando em serviço até a volta do Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos ficar como Pedro, Tiago e João, que Jesus, quando descia lá do Monte das Oliveiras, dizia: vocês não podem vigiar 1 hora comigo em oração? Porque hoje o povo de Deus tem preguiça de se ajoelhar, hoje tem preguiça de orar, hoje tem preguiça de fazer jejum. Eu vou fazendo, eu passo mal. Eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Ei, meu irmão, vai ficar dormindo mesmo, porque vai ficar sem azeite. Vai ser anunciada a vinda do noivo e você vai tentar se consertar na hora e pedir azeite dos outros. Deixa eu ir, pegar a brecha na carona dos que tem azeite, e não vai ter como não, porque vai ficar. E eu não vim aqui para alisar ninguém não, porque se essa palavra que eu prego aqui, ela não trouxer mudança para a sua vida, eu nem
estaria aqui. Porque ela traz mudança para mim. Ela mudou meu cativeiro. Ela mudou a história da minha vida. E quem é da minha família aí que está me assistindo sabe que minha história é trash. Era. E o Senhor me colocou como profeta, a voz do que clama. Para quê? Porque primeiro essa voz veio para mim. E não foi com alisadinho, não. Foi com pancada. Foi com palavras duras. Tá pensando que eu recebi oba-oba? Glória a Deus que não. Viu? Eu fui doutrinado por grandes profetas. Pastores que passaram na minha vida. Apóstola Rivanda Alves, que eu tenho profunda admiração. Pastor Antônio, que já está na glória. Nenhum dos dois alisava, não. Assista as pregações da apóstola Rivanda para ver. É palavra profunda. E hoje eu tenho um pastor que é profeta e que também não alisa rebanho, não. Ele dá direção, ele ensina, ele exorta. Ele diz, olha, se conserta senão vai morrer. E aquele que não se conserta morre. Não estamos com tempo, meus irmãos. Sabe o que foi que o Espírito Santo me disse por esses dias? E que eu chorei. Porque a palavra do Senhor diz que nós temos que remir o tempo, temos que aprender a remir o tempo, ou seja, nós precisamos saber utilizar o nosso tempo em favor do Senhor. Seja em oração, seja em serviço missionário, seja no que for, seja até botando um bujão de água dentro da igreja, lavando a igreja, tudo é serviço para o Senhor. Tudo é serviço para o Senhor. E tem que ser feito com amor e com disponibilidade. E o Espírito Santo falou comigo por esses dias. Que essa pandemia, ele estava fazendo a gente ganhar tempo para se arrepender. Não pense que você foi para dentro de casa para estar ocioso, não. Você foi para dentro de casa e o Senhor, do jeito que ele trancou a arca da aliança por fora... Por dentro, aliás, não por fora. Ele está fazendo a mesma coisa conosco. Ele está fechando a arca da aliança. Ele fechou a arca da aliança por fora. Para que aqui dentro haja um conserto. E esse conserto não é só no espaço físico. É dentro de nós. Estamos ganhando tempo em arrependimento para a vinda do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E olha, quando há silêncio profético em um lugar, um território, Deus sempre abrirá a boca do próximo profeta com concertos duros, porque foi assim com Samuel profetizando no templo quando Eli era profeta. Quando o profeta Samuel foi para o templo lá, ser instruído pelo profeta Eli, a Bíblia diz que já não havia mais revelação da palavra de Deus. A lâmpada profética já havia sido apagada naquele lugar. E quando Deus fala com o profeta Samuel 3 vezes, o profeta Samuel não era acostumado a ouvir a voz de Deus, porque não havia mais revelação da palavra, havia silêncio profético, porque Eli, não foi Eli que pecou, porque Eli foi omisso ao pecado dos filhos. Ei, deixa eu te dizer um negócio. Quando nós somos omissos ao pecado daqueles que estão sob a nossa responsabilidade, daqueles do nosso marido, nosso cônjuge, esposa, das pessoas que estão ao nosso redor, quando nós somos omissos a esse pecado e não orientamos pela palavra na forma correta, o Senhor se cala. O Senhor se cala. Porque você está passando a mão e encobrindo o erro e o pecado do outro. Quando o Senhor já falou, já disse, Deus tinha falado com Eli já. Deus já tinha falado com Eli sobre o pecado dos filhos. E ele fez vista grossa. E a voz e a revelação da palavra de Deus se calou naquele tempo.
Aí Deus vai e chama Samuel 3 vezes. Samuel. E Samuel, como não sabia nem o que era a voz de Deus, estava sendo treinado para ser profeta. Imagine você ser treinado para ser profeta e você não ouvir a voz de Deus. Mas Deus conhecia o coração de Samuel, sabia que Eli não estava honrando o templo do Senhor e deixando Hofni e Finéias, os seus filhos, fazerem todo tipo de bagunça e de pecado no templo, no lugar sagrado. E as 3 vezes que Deus fala com o profeta Samuel, ele vai lá para Eli e diz: meu Senhor, você me chamou? E ele disse: não lhe chamei. E na 3ª vez ele disse: olha, quando você ouvir de novo essa voz, você vai dizer: eis-me aqui. E foi exatamente o que Samuel disse. Mas quando Samuel disse: eis-me aqui, Senhor, o Senhor veio denunciar o pecado de Eli. E sabe o que foi que aconteceu? Os seus filhos, Hofni e Finéias, morreram de forma terrível. O profeta Eli, a arca da aliança foi roubada. Olha a destruição. E o profeta Eli caiu para trás na cadeira, quebrou o pescoço e morreu. Uma das esposas dos seus filhos, que estava grávida, com as notícias, gerou um menino e o nome do menino se chamou Icabô. Foi-se a glória de Deus. Sabe por quê? Porque quando uma pessoa não se posiciona como uma voz profética dentro da sua casa, dentro da sua igreja, o que vai ser, e é omisso ao pecado, o que vai ser gerado vai ser Icabô. Foi-se a glória de Deus. E isso é muito sério. E isso é muito sério. Aleluia! Glória a Deus. Só que eu quero, para finalizar essa mensagem, Jesus recebe os discípulos, os mensageiros de João. Mas sabe como é que Jesus recebe? Vamos voltar lá para Lucas 7. Olha como é que Jesus recebe os discípulos de João. Quando os discípulos de João perguntam: és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Olha como é que Jesus responde. E na mesma hora curou muitas enfermidades, de males, de espíritos maus e deu vista a muitos cegos. E o Espírito do Senhor falava comigo hoje, dizendo que por esse tempo, quando passar essa pandemia, o próprio Deus vai se manifestar com milagres e prodígios na prática. Todos aqueles que vierem buscar uma resposta, que estiverem posicionados, que honrarem a voz profética, vai ser respondido com milagres, com curas, milagres, espíritos maus expulsos, vista aos cegos. Foi assim que o Senhor Jesus deu uma resposta para os discípulos de João. Na prática, era como se ele estivesse dizendo assim: olha, peraí que eu vou te mostrar quem eu sou. E você na prática vai ver quem eu sou, para você poder dizer a João. E João, detalhe, João estava preso. Preso porque denunciou o pecado de Herodias. Viu? Preso. Só esperando o dia da sua cabeça ser cortada. Aleluia. E depois ele mostrou na prática quem ele era. Foi aí que ele respondeu os mensageiros de João com uma resposta profética. Depois que ele fez, depois que ele mostrou quem ele era na prática, foi que ele respondeu aos mensageiros de João, dizendo: ide, anunciai a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia o seu evangelho. Mas essa palavra que Jesus disse já era o cumprimento de uma profecia do profeta Isaías. Então, por esses dias, o Senhor vai nos responder na prática, para depois nos dar uma resposta do cumprimento de profecias que nós recebemos. Recebe aí, pegou isso no teu espírito? Eu vou repetir. O Senhor Jesus,
Ele vai nos mostrar quem ele é na prática, nesse avivamento pós-pandemia. E ele vai nos responder e mostrando que as profecias que nós recebemos se cumpriram. Meus irmãos, uma profecia foi se cumprir em Jesus. Há quantos anos que o profeta Isaías tinha profetizado a despeito dessas coisas, a despeito de João, a despeito dele. E às vezes a gente fica, fazendo bico. A profeta não profetizou certo, porque querem que a profecia se cumpra feito um WhatsApp. Você manda a resposta hoje e daqui a pouco já está pronta a profecia. Não vá se consertar, não. Não vá alinhar seu coração, não. Para que a profecia se cumpra. Não vá obedecer, não, e submeter-se, não, para ver se a profecia se cumpre. Porque o problema não está no profeta, não. O problema está no teu coração e na tua vida que não está preparada para que a profecia chegue e se cumpra. Aleluia! Glória a Deus! Os milagres vão começar a aparecer e as respostas profetas do que já foi dito vai começar a se cumprir. Aleluia! E quando os mensageiros de João vão embora, ele mesmo começa a testificar quem era João. Oh, coisa linda! Porque aquilo que é preparado e falado no deserto é honrado na multidão. Sabe, meus irmãos, quando aqueles discípulos de João foram embora, aí Jesus começou a pregar sobre João. Imagine Jesus pregando sobre sua vida. É muita honra. É um nível muito alto. Mas foi isso que Jesus fez. A multidão estava ali reunida. Aí Jesus pega e começa a profetizar para João. Sabe por quê? Porque aquilo que nós clamamos no deserto, aquilo que nós fazemos no tempo de deserto, vai ser honrado diante da multidão. Eu vou repetir. Aquilo que nós profetizamos no deserto, aquilo que nós fazemos no tempo do deserto, vai ser honrado no meio da multidão. E vai ser no meio dos que não acreditaram em você. E vai ser no meio daqueles que disseram que você não ia dar para nada. Por quê? Porque você estava lá no deserto, só cumprindo teu chamado, só profetizando, sem murmurar, sem dizer, ai meu Deus, esse chamado é muito ruim. Ai meu Deus, eu não aguento esse sol quente. Ai meu Deus, eu não aguento o gelo. Nada te satisfaz. Mas se você é como o profeta João, que está ali no deserto, o povo, tudo cheio de creca, de mazela, ele chama de raça de víbora e batiza aquele povo e começa a declarar, produzam fruto de arrependimento, raça de víbora. E começa a dizer, olha, se você está roubando, deixe de roubar. Se você está mentindo, deixe de mentir. Se você tem uma túnica, reparta e dê a outro. Se você tem alimento em casa, reparta. Tudo aquilo que você está fazendo no tempo do deserto, no teu posicionamento com Deus, vai ser honrado diante de multidão. Porque o próprio Jesus disse, quando entrares no teu quarto, fechares a tua porta, e você buscar e orar no oculto, o teu Pai, o teu Abba Pai, aquilo que você está fazendo no secreto, no deserto, Ele vai te honrar publicamente. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Aí, minha gente, ele começa a pregar sobre João. Eita, que coisa linda, que eu choro. Eu choro quando eu vejo essa passagem. E ele começa a dizer, o que é que vocês foram buscar no deserto? Ele está dizendo para a multidão. E certamente ali naquela multidão, tinha alguém que falava mal de João, né? Porque sempre é assim. E ele começa ali naquela multidão, chegar e dizer, o que vocês saíram a ver no deserto? Uma cana abalada pelo vento? Ele estava dizendo assim, o que foi que vocês foram ver no deserto? Vocês por acaso foram ver um homem abalado nas emoções? Um homem sem identidade no seu ministério profético? Vocês por acaso foram ver no deserto um homem abalado pelos ventos da vida?
Porque o que ele está dizendo aqui, vocês por acaso foram ver uma cana, um pedaço de pau abalado pelo vento. Você já viu aquelas, a cana quando o vento dá, aquela baixa todinha? Ele está dizendo, vocês foram ver o que no deserto? Por acaso vocês viram algum profeta abalado lá? Ou vocês viram João, o Batista, posicionado, falando, não para agradar homens, mas para cumprir o seu chamado? Vocês viram por acaso João abalado pelo vento lá? O vento do deserto, vocês viram abalar João? Ele faz uma pergunta. E ele continua perguntando. O que saíste a ver? Um homem trajado de vestes delicadas? Eis que os que andam com preciosas vestiduras e em delícias estão nos palácios reais. Ele estava dizendo assim, vocês foram buscar lá no deserto alguém que tinha mimimi, alguém que tinha frescurite aguda e que andava cheio de dedo, ou vocês foram buscar no deserto um homem que se vestia de pele de animal, que comia gafanhoto e mel silvestre? Ele está dizendo aqui, vocês foram por acaso buscar alguém que tinha veste real e que provava de delícias? Não, ele estava ali no deserto, e era o deserto que vestia ele, e era o deserto que fazia ele comer. Aleluia! Sabe por quê, meus irmãos? Porque quando nós estamos lá no deserto, a gente vai se vestir. Quando a gente enfrenta as batalhas do deserto, a gente vai se vestir com o corpo do gigante que a gente enfrenta, com os ursos, com os Golias, com os leões, e é com a pele dos nossos inimigos, dos gigantes que se levantam, que a gente vai se vestir. A gente vai se vestir de autoridade, a gente vai rugir como um leão, e a gente vai dizer, ó, aqui a minha vitória, eu combati no deserto, eu não murmurei, eu enfrentei. Aleluia, glória a Deus. Eu não comi delícias não e não reclamei não, porque estava comendo só cuscuz seco não, porque era isso que o deserto estava me dando para forjar meu caráter e para preparar a minha vida. Eu não reclamei não, eu estava lá comendo cuscuz seco, mas o meu caráter sendo forjado, destronando os principais e potestades da minha família, da minha parentela, e me vestindo com o pelo dos animais e comendo pouco, porque o profeta que não faz jejum não serve para nada, comendo gafanhoto. E sabe o que é que o gafanhoto significa na palavra de Deus? Devorador. João era tão posicionado no mundo que ele comia até o devorador, viu? Ele mostrava para que veio mesmo. E nós, nessa última hora, a gente tem que mostrar para que a gente veio. A gente precisa preparar o caminho para a volta do Senhor. E não é com sentimentalismo, com mimimi, com não me toque. É com vestes de leão. É enfrentando batalhas. É não caindo, não sendo abalado pelo vento. Porque o próprio Jesus é que vai testificar de mim e de você. Para o próprio Satanás, viu? No dia do juízo final, que tiver lá, o grande juiz, ele vai dizer, como ele disse para Satanás, viste o meu servo Jó? E ele vai dizer, viste minha serva Clarice? Viste minha serva, e vai dizer o teu nome. Aleluia. Aí ele completa dizendo, porque as vestes de João não eram vestes naturais. Ele era completo. O próprio Jesus estava dizendo, olha, esse homem tem vestes espirituais preparadas para cada tempo e cada estação que ele passa nesse deserto. Então nós precisamos ter vestes espirituais para cada tempo que nós vamos passar na nossa vida. Mas a gente só vai trocar as nossas vestes de acordo com o tempo e as estações de Deus na nossa vida, se a gente tiver a palavra para nos cobrir, a palavra para nos respaldar. Porque o Espírito Santo, ele só respalda, ele só sela, ele só carimba aquilo que está escrito na palavra. A tua cobertura é a palavra de Deus. Se você não tem a cobertura da palavra de Deus, você vai ficar nu, você vai ser uma presa fácil, você não vai conseguir matar os leões e os ursos e se vestir com a vitória
daquilo que você destruiu. Aleluia, glória a Deus. E ele completa dizendo: foste vir um profeta? Sim. E ele diz: sim. Saíste para ver um profeta? E ele testifica: sim. Ele tem todos os atributos do verdadeiro profeta aprovado. Minha gente, eu tenho um abuso tão grande quando eu escuto pregadores, um lamuriado. É um lamuriado dizendo, sabe, deixando o povo na comodidade, no conformismo. Dizendo assim, né? Eu estou na caminhada, mas eu já não sou quem eu era. Sabe, agora eu não saio nem do lugar, não. Continua com as mesmas mazelas do velho homem. Não mudou a mente, não. Não mudou nada, não. E fica, mas eu já não tô do jeito que eu era. E fica nessa conformidade. Ao invés de se levantar, rugir como leão e dizer, é selva, eu vou trincar os dentes aqui. E eu só saio quando eu receber a minha bênção. Eu só saio daqui quando o Senhor me mudar. E me mudar pra valer. Uma mudança radical. Que eu fico até sem saber onde é que eu tô. Porque o nível que Deus vai me colocar vai ser tão grande que eu vou dizer assim, meu Deus, eu não vou nem mais estar com esse mimimi de, eu já não sou quem eu era. Ei, para com isso. Tem voz de autoridade, seja a voz do que clama no deserto, na tua casa, na escola, no teu trabalho. Seja a voz. Porque se não for você, vai ser o devorador, vai ser Satanás, que vai chegar como chegou para Eva, no jardim, aonde eles tinham tudo da parte de Deus. E vai chegar sutilmente e vai dizer, come, certamente não morrerás, mas viverás. E vai, encher tua cabeça e vai fazer você comer de coisa que vai te fazer morrer e sair da presença de Deus. Viu? Porque Satanás, ele é bem sutilzinho mesmo. Ele não vem com chifre, não. Ele vem bem amigável, sabe? Só na maciota, dizendo, olha, o que foi que Deus te disse? Não é bem assim, não. Porque foi o que Satanás disse para Eva. Não é bem assim. Não é bem assim que Deus estava querendo dizer que se você comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, você ia morrer, não. Se você comer do conhecimento do bem e do mal, você vai viver. Aí Eva foi, comeu a lábia de Satanás e foi expulsa da presença de Deus e do jardim de delícias da comunhão com ele. Não brinque em serviço, porque Satanás, ele é sutil. E ele vai dizer, não tem nada a ver. Você pode fazer com moderação. Mentira, cão dos infernos. Tu vai queimar, porque a gente vai continuar sendo a voz do que clama no deserto. E a gente vai continuar fazendo com que o Senhor seja glorificado na nossa vida. E Jesus, ele conclui falando sobre essa geração. E olha como isso é atual, viu, meus irmãos? Olha o que ele fala. Aleluia, estou terminando. Mas eu só saio daqui quando eu entregar o manto todinho. Quem tiver com comichão nos ouvidos, fica à vontade para sair. Olha o que é que ele diz. Depois que ele fala bem muito, honra bem muito João Batista, ele começa a dizer, a quem, pois, comparareis os homens desta geração? E a quem são semelhantes? São semelhantes aos meninos que, assentados nas praças, clamam uns aos outros e dizem, tocamos-nos flauta e não dançaste, cantamos lamentações e não choraste. Porque veio João Batista que não comia pão nem bebia vinho, e vocês disseram que ele tinha demônio. Veio o Filho do Homem que come e bebe vinho, amigo dos publicanos e pecadores, e vocês disseram... E aí vocês disseram que era um comilão e bebedor de vinho. Então,
O próprio Jesus, ele estava comparando essa geração a uma geração desapercebida e que não estava discernindo a hora, o tempo das coisas, nem os que eram enviados de verdade da parte de Deus. Então, que coisa atual, né? Estamos vivendo uma geração que quando é para dançar na presença do Senhor não dança. Que quando é para chorar de arrependimento também não chora. Quando é para lamentar diante de Deus os seus pecados, confessar os seus pecados, não chora. Quando é para celebrar o Senhor e dançar, não dança. Sabe por quê? Porque está desapercebido. Porque não está discernindo o espiritual. E isso está dentro das igrejas. Isso está dentro do povo cristão. É uma geração que não discerne, porque comeu de muita coisa errada. E matou o discernimento espiritual. De saber o que é que Deus está proclamando em cada tempo e em cada estação. Aí não sabe, fica desapercebido, fica feito mosca morta, sem perceber o que é que Deus está fazendo. Quando é para se arrepender, não se arrepende, tá rindo e fica assim, sabe? Igual a Jonas, que era para ir para Nínive e pegou um barco para Tarsis. Pronto, é essa geração. Infelizmente, né? Infelizmente. Aí ele diz, e essa geração tem uma resposta negativa para tudo, já viu? É assim. Os profetas falam, os que são enviados de Deus falam. Aí não, tem uma resposta negativa, como o próprio Jesus está dizendo aqui. Vocês falaram de João, que nem comia e nem bebia vinho. Vocês disseram que ele tinha demônio. De mim, vocês, porque eu bebia vinho e comia pão, vocês me chamaram de beberrão. E porque eu andava com os publicanos. Ou seja, é uma geração que não está satisfeita com nada. Tem uma resposta negativa para tudo. É Deus proclamando e fazendo as coisas dele nos tempos e nas estações certas. E está desapercebido, parecendo uma mosca morta. E o pior de tudo, ainda fica falando mal dos que são enviados no Senhor para proclamar uma voz no deserto. E ainda fica falando mal, ainda fica dando uma resposta negativa. Que tristeza, que coisa tão atual, que palavra tão atual. Aleluia. Mas glorificado seja o nome do Senhor, que ele conclui dizendo: mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Então só quem vai ter essa sabedoria de tudo que está acontecendo, esse discernimento do que está acontecendo profeticamente sobre um povo, essa justiça de Deus, só quem vai discernir isso é quem verdadeiramente é filho, se reconhece como filho, sabe a sua identidade como filho, se posiciona como filho, clama como filho numa voz no deserto. Só quem vai conseguir, senão vai ser como essa geração que Jesus falou, que vai estar completamente desorientado, sem saber de nada, sem saber quem é, para onde vai, o que é que está acontecendo. Meu Deus, lá vem outra praga, Jesus e isso, Jesus e aquilo. Ao invés de se posicionar e começar a profetizar: Maranata, ora vem Senhor Jesus, arrepende-se terra, arrepende parentela, produz frutos de arrependimento, se conserta, para de ficar desse jeito. Porque enquanto você está feito ali, sabe, omisso, vendo o que está ao seu redor, pecando, fazendo tudo que não presta, desonrando a Deus, sem se consertar, a voz e a lâmpada da revelação da palavra não vai chegar. Ok? Mas a sabedoria é justificada pelos filhos. Tem filho de Deus aí? Aleluia, glória a Deus. Pode respirar.
tomar um golinho d'água. Eu sei que a palavra foi dura, porque a espada transpassa aqui e transpassa aí. Eu também recebi essa palavra muito forte, né? E toda palavra que o Senhor me dá para entregar, as pessoas que não me conhecem me acham dura, mas as que me conhecem verdadeiramente sabem como é meu coração, né? Porque quando eu estou preparando uma palavra dessa para entregar e para não guardar nada e não engolir rolo, é em lágrimas. É em lágrimas, é em muito arrependimento, é em muito choro. Choro, como diz o Matuto, choro de catarrá, viu? É choro, é lágrima, é dor. Porque se ela não traz mudança em mim, não tem como ela revelar e trazer mudança para você que está me ouvindo. Amém? Vamos encerrar esse culto. Você foi abençoado nessa noite? Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Eu estava procurando aqui. Olha o que essa palavra fala. Em Jó, no capítulo 7. Aliás, 8:7. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, porém o teu último estado crescerá em extremo. Meus irmãos, vamos entender isso, sabe? Você é uma resposta profética do estar feito de Cristo. Não fique do mesmo jeito, sabe? Não tome as coisas como afronta quando vem da parte de Deus, mas, sabe, receba com reverência, com temor, com tremor, com arrependimento, com submissão, com pedido de perdão. Porque só assim o próprio Deus vai te honrar e testificar sobre a tua vida. Não se contente com o princípio, não fique só no princípio. Faça com que o teu estado emocional, espiritual, mental cresça de sobremaneira. Cresça. E isso quem disse foi Jó. Depois de perder os filhos, depois de perder gado, tudo, ainda havia uma lepra no seu corpo. Ele chega e diz que, sabe, o princípio era pequeno, mas o último estado dele ia crescer em extremo. Então você tome isso para a sua vida. Imagine Jó, pancada em cima de pancada, tá aqui, pegou fogo em tudo. Tá aqui, teu filho morreu. Tá aqui, aconteceu isso. Daqui a pouco, lepra. E o homem não blasfemou de Deus. E era um homem como eu e como você. Aleluia, glória a Deus. Amém, irmãos? Aleluia. Faça com que você conheça o Senhor cada dia mais na profundidade, mas você não vai conhecer o Senhor. Eu quero dizer isso aqui, sabe? Porque essa geração que eu falei aqui, do próprio Deus ter que estar desconstruindo coisas erradas, você não vai ter intimidade com Deus o dia todinho assistindo pregação, não. Você não vai conhecer a palavra de Deus ouvindo o que os outros dizem, não. Você vai ter experiência com Deus, buscando face a face Ele no teu quarto de oração. Você vai conhecer Deus no profundo e no oculto, lendo a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque quando não é pecado, não é errado você assistir pregação. Mas quando você não tem essa intimidade de você abrir a palavra, o Espírito Santo começar a te dizer coisas, mas não tem como ele te dizer coisas se você não cria o hábito de estudar essa palavra, de se aprofundar, de mergulhar nela. É de dia após dia, é de dia após dia, é de glória em glória. Mas se você fica o dia todo assistindo o que os outros estão pregando, como
como? É como você chupar bombom com papel. Você não vai sentir o gosto, não. Você só vai sentir o gosto do que essa palavra realmente causa na tua vida. Quando você gastar tempo, remir o teu tempo e se aprofundar nela, e mergulhar nela, e buscar ela, e ir para o teu quarto de oração, buscar intimidade, falar com Deus, ouvir a sua voz. Não pense que você está crescendo assistindo pregação, não. Porque pregação é complemento. Isso aqui que eu estou falando é um complemento. O que você precisa é ficar cara a cara com o Senhor quando você abre essa palavra e traz ela para a experiência da tua vida, para a mudança da tua vida. Aleluia! E o Espírito Santo vai se revelar para você e vai te colocar em lugares altos. Amém? Glória a Deus. Eu amo vocês. Eu espero que essa palavra tenha causado um grande impacto de mudança, frutos verdadeiros de arrependimento. Não vou estar aqui como João chamando vocês de raça de víbora, mas eu quero dizer, produzam frutos de arrependimento. Sejam a voz que clama por esse tempo. Nesse deserto que está o mundo, onde as pessoas estão buscando a água salgada do mundo para saciar sua sede, mas ao invés de saciar a sede, ficam com mais sede ainda, com mais vazio, com mais depressão, com mais suicídio. Porque não estão buscando a fonte da água viva, que é a palavra de Deus. Seja a voz do que clama no deserto. Prepare um caminho para que você e sua casa suba. Para que as pessoas que o Senhor vai te apresentar sejam impactadas com a semente da palavra que tem dentro de você. Mas se você não tem palavra, não tem o que você dá não, porque a gente só dá o que tem. Então vá ter experiência com Deus. Não é em pregação, é com Ele. Lendo a palavra, face a face com Ele. Amém? Fecha teus olhos. Eu queria estar orando por você nessa noite. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Aleluia. Eu sou um doce, Vilma. Beijo, meu amor. Sou um docinho. Às vezes. Amém. 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 Meu amor meu esposo está em Caruaru, está voltando para Campina. Venha debaixo da proteção do sangue de Jesus. Amém. Quero agradecer a todos que participaram dessa live, desse culto. Sejam todos ricamente abençoados. Aleluia. Todos que entraram nessa live, todos sejam ricamente abençoados. Amém. Eu amo cada um de vocês, minha irmã Janine, aleluia. Vanessa, lá de Caruaru, beijo, minha irmã. Adriano José, grande levita do Senhor e presbítero lá em Garanhuns. Marne também lá de Queimadas, beijo, Marne. Amém? Saudades também, Vanessa. Saudades do nosso tempo. Aleluia. Amém? Fecha teus olhos. Vamos estar orando agora, entregando nossa vida. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço, Senhor, por esse tempo de revelação genuína da tua palavra. Eu te agradeço, Senhor, pela presença do teu Espírito Santo, porque nós não temos nada se do alto não nos for dado. Tudo vem de ti, tudo volta para ti, Senhor. O homem, Senhor, ele não pode se mover, porque a inteligência e a sabedoria do homem vem de Deus. E quando, Senhor, nós buscamos a tua sabedoria, a inteligência do céu chega na nossa vida, mas não é para a nossa glória, mas é para que o teu nome seja glorificado na nossa vida, através das mudanças, através de tudo aquilo que o Senhor está proclamando e que o Senhor está fazendo por esses dias na nossa vida. Pai, em nome de Jesus, nos fortalece nessa noite.
No nome de Jesus, nos livra do maligno e faz com que sejamos, Senhor, e continuamos ser essa voz que clama no deserto. No deserto, se onde tiver um deserto, onde tiver uma terra seca, onde tiver uma terra estéril, onde tiver, Senhor, esterilidade, que nós possamos ser a voz do que clama e venha a fertilidade, e venha a multiplicação de 5 pães e 2 peixinhos, sobejando 12 cestos. Aleluia! Glória a Deus! Que nós sejamos essa voz que faz a planta, Senhor, ainda que cortada, ser renovada, como diz a tua palavra, ao cheiro das águas, ela crescerá novamente, porque, Senhor, nós seremos esse adubo, nós seremos essa voz, Senhor, na terra seca, na terra sem produção, e quando nós clamarmos, Senhor, os renovos do Senhor vão nascer, vão crescer e vão se tornar em árvores frondosas, cheias de frutos de arrependimento, cheias de frutos de justiça, de amor, de moderação, em nome de Jesus, Senhor. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, por cada vida, e que o Senhor venha guardando cada casa, cada família, cada casamento, cada filho, filha, cada jovem, cada criança. Guarda, Senhor, guarda cada família, Senhor, guarda a minha família, guarda a vida dos meus filhos, Senhor, debaixo do sangue de Jesus. Guarda a vida do meu esposo, meu casamento, nossas finanças. Sim, vá orando aí, vá apresentando aí a sua vida, a sua casa. Você é a voz do que clama no deserto. Você ouviu uma palavra falando sobre a voz do que clama no deserto. Começa aí a profetizar, começa a dar nome, começa a dizer: meu filho, minha filha, meu marido são benditos do Senhor. Começa a profetizar, porque quando o profeta Ezequiel, ele estava lá no vale de ossos secos, o próprio Deus disse assim: Ezequiel, o que é que tu vê? E ele disse: Senhor, eu vejo um vale de ossos secos. E o próprio Deus chega e diz: podem esses ossos reviverem? E sabe foi que Ezequiel disse: Senhor, tu sabes. E quando ele transferiu essa dependência para Deus, o Senhor disse: profetiza. Aleluia, glória a Deus. Então assim somos na nossa vida, Senhor. A gente pode estar vendo vale de ossos secos, a gente pode estar vendo as coisas sem acontecer, mas a nossa dependência em dizer: Senhor, tu sabes o final disso. Tu és o Deus do nosso futuro. Tu és o início, o meio e o fim. Senhor, tu sabes. Tu sabes que essa situação não vai ficar desse jeito. E eu vou profetizar. E eu vou crer. E o Senhor vai transformar esse vale de ossos sequíssimos em algo grandioso para a tua glória. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Sejam ricamente abençoados. Tenham um resto de semana cheio da glória e da presença de Deus. Amo vocês e fiquem na santa paz do Senhor Jesus Cristo. Beijo, Deus os abençoe. Aleluia.